2023, porque tá difícil esse ano, né? Mas que bom que vocês estão aqui, Ilan, Nigri e Matheus Canali. Obrigado pela participação, vai ser certamente muito bom para a gente entender melhor toda essa movimentação que aconteceu aí no caso Tokstok. Prazer é nosso, Arthur, sempre bom estar aqui com você. O Ilan já esteve por aqui, o Matheus está estreando, né, Matheus? É isso mesmo, primeira vez aí, Arthur. Um prazer falar com você. Prazer sempre nosso. Pode falar, Ilan. Matheus já está com a gente aqui algum tempo aqui já na 20, né? E hoje ele tem um track record aí bastante extenso aí no mercado de galpões, e ele hoje é a pessoa-chave na gestão do VILG, né? Eu sou o sócio responsável pela estratégia de logística, escritório, residencial e toda a estratégia de desenvolvimento. Então estamos aí com parte do time aqui. Tem uma informação nova aí, hein? Residencial, daqui a pouco a gente vai ver alguma operação dessa também, de residencial? A gente, na verdade, está sempre atento, né, Arthur? É um mercado que é o maior asset class do mundo, né? E a gente também tem um braço aqui de assessoria imobiliária, né? Que a gente está assessorando o Nalo Porto Maravilha, né? O Fundo Porto Maravilha, e que também tem um grande volume, né, de residencial. Hoje está tendo um grande sucesso de residencial na região, né? Acho que é muito legal a gente ver essa recuperação da região do Porto Maravilha, e a gente está prestando essa assessoria para eles. E estamos atentos a esse mercado, né? Principalmente tem surgido muita coisa de renda também, né? Residencial, um mercado muito forte lá fora. Aqui está começando, né? Então a gente está atento, quem sabe em breve teremos aí novidade. Legal. Não sabia disso do Porto Maravilha, que está virando um polo residencial bacana. Muito bom. Bom, vamos falar de Tokstok. Foi um dos... Bora. Acho que foi o segundo caso, assim, depois de Americanas, veio Tokstok e tal, deixou todo mundo, né, meio preocupado, e inclusive a gestão foi, assim, bem rápida em entrar com uma ação de despejo, né? Naquele momento, muito bem como o jurídico falou, ó, agora não fala nada, é só fato relevante e tal. Passado e com bom desfecho dessa situação, o que vocês podem contar mais pra gente? Quer falar um pouco aí, Matheus? Não, pode ser. Não, acho que começando aí pela pergunta que foi mais recorrente, né, que a gente ouviu muito, assim, nas nossas conversas posteriores aí ao ajuizamento da ação, né? Pô, por que entrar com despejo assim tão direto, né? Atrasou tão pouco tempo. Então isso é uma pergunta que a gente acabou respondendo bastante, mas resumindo um pouco a história, porque foi uma novela, né? Eu acho que assim, seguindo a orientação aqui dos nossos advogados, toda a assessoria que nós temos aqui jurídica, seguindo o contrato de locação, tudo que nós tínhamos aí nos embasando, né, para essa decisão, a gente acabou entrando, enfim, com essa ação, após pouco tempo, né, após o inadimplemento, e foi uma maneira que a gente julgou aqui que ia ser a melhor maneira para a gente defender os interesses dos cotistas do fundo, né, porque é um aluguel que é muito relevante para a gente, né, é o aluguel mais relevante do VILG hoje, então a gente não podia não tomar uma decisão que fosse a mais assertiva possível, né, e o quanto antes. Então isso foi muito importante, né? Aqui no VILG nós temos mais de 80 contratos de locação. Então, de um mês para o outro, o cotista pode até sempre perceber pelos relatórios que a receita ela sempre varia um pouquinho, né? A gente tem aquele gráfico de inadimplência, então sempre tem um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. São contratos que a gente consegue levar de uma maneira diferente. Mas aqui esse caso da Tokstok era um caso muito característico, né, muito importante, porque era o nosso maior inquilino. Então a gente acabou seguindo aí as orientações, após muitas discussões e ouvir todos os nossos assessores, que realmente era o melhor caminho a seguir, e acabou que a gente teve aí um resultado muito positivo com o depósito integral do que estava em aberto, com encargos e tudo que estava na ação, né? Ou seja, inquilino atrasando é um negócio meio cotidiano, né? Só que geralmente o impacto é pequeno, coisa assim, e isso vai parar no relatório gerencial numa informação condensada. Nesse caso, que representava 14% da receita, é que foi preciso mostrar um fato relevante. Tá? Imagino até que outras ações de despejo podem estar acontecendo com inquilinos menores, que representam
pequenas partes da receita e que não acabam tendo a necessidade de toda essa publicidade, né? A gente hoje não temos, né, Matheus, né? Não, hoje não. Essa era a única, na verdade, mas foi sim, o primeiro caso do Vilg aqui, tá, Arthur? Acho que só reforçando um pouco o que o Matheus comentou, como a gente falou, né, a gente tem muita temperatura dos locatários, né? Assim, você tem locatários menores, locatários maiores, mas a gente tem temperatura de todo mundo, né? No caso de um locatário como no nível da Tokstok, e sempre foi adimplente, né? A gente teve aí, a primeira vez foi agora, quando chegou o final de janeiro, né, que foi o vencimento de fevereiro, foi muito rápido, a mudança também de humor, de temperatura, a gente começou a sentir. Então, às vezes o investidor não consegue entender muito o nosso movimento, mas assim, a gente está muito aqui na ponta, a gente sabe, a gente consegue, então assim, é muito importante o cotista entender que a gente tem toda uma análise, né, a gente tem um seguro-fiança, né, e assim, você tem um seguro-fiança, você tem uma pólice, você tem que entender como é que você executa essa pólice, né? Como é que como é que executa o sinistro, como é que você triga o sinistro, né? Então a gente olhando muito, fazendo um dever de casa, entendendo, né? Então isso tem que ser, e essa hora tem que ser muito rápido, né? Você tem que ser até por conta, a gente estava comentando aqui há pouco, né, Arthur, assim, acho que o cenário de americanos, as coisas podem mudar da noite para o dia, né? Então, assim, a gente teve essa leitura e a gente decidiu agir dessa forma. E como o Matheus me comentou, acho que a gente teve muito sucesso, acho que foi o resultado que a gente esperava, né? E continua, o contrato continua, a gente tem a garantia continua, né? Então, eu acho que foi um exemplo de realmente, o que eu falo, é gestão ativa, né? Gestão ativa não é só comprar ativo, vender ativa, também a gente está na ponta e no front aqui, entender, tentar sempre defender ao máximo o interesse do cotista do fundo, né? Esse ponto da garantia é muito importante, né, Arthur? Porque a gente sempre tenta ter nos nossos contratos as melhores garantias possíveis, com as melhores coberturas, mas do outro lado, você tem uma seguradora que ela também, entre aspas, né, ela vai fazer de tudo para não pagar. Não, eu estou sendo aqui entre aspas, né? Então, tudo como legalmente falando, ela vai exato, mas ver e o se tudo está cumprido. o que isso gera, né? Você tem que, como o Ilan falou, você tem que demonstrar no processo que você está você está sendo diligente, você está tomando todas as medidas. Então isso também é muito, foi também um dos pontos e acabou que nós estávamos totalmente cobertos pela garantia e ao mesmo tempo a gente estava fazendo tudo que deveria ser feito e acabou que a Tokstok acabou pagando antes mesmo da gente precisar reaver nenhum valor junto à seguradora. Mas isso também não é um trâmite tão simples, né? Não é de um dia para o outro que você ainda mais consegue, nesse volume que a gente está falando, ainda né? mais No nesse contrato volume. grande, né? Então esse também foi E um a ponto importante. Tokstok, ela demonstra assim, o interesse de permanecer no imóvel, né? Acho Sim. que até na mesma noite do fato relevante, saiu notícia na imprensa de que ela tinha contratado uma empresa para reestruturar o passivo, as dívidas, enfim. A empresa admitiu publicamente, estou com dificuldades financeiras. Ao mesmo tempo, no mês seguinte, foi lá e pagou o aluguel. Manteve Perfeito. atrasado de janeiro, mas pagou de fevereiro. Quer dizer, ela o tempo todo sinalizou que ela queria evitar esse despejo. E aí, de alguma maneira, se reorganizaram financeiramente para conseguir pagar todos os atrasados e encerrar a ação de despejo. É automático isso? Uma vez que ela pagou o que estava atrasado, perde a razão de ser da ação? Ou vocês poderiam até continuar com o despejo? Se você, isso é uma boa pergunta, né? Você tem um trâmite jurídico aí, né? A gente analisa os valores, se está tudo em linha com que a gente estava, os cálculos, né? Dos valores da mora, né? De tudo, eles depositaram honorários, né? As custas judiciais e tudo. Uma vez que a gente está de acordo, você peticiona, você faz uma petição e você dando de acordo para autorizando o cancelamento da ação, né? E foi o que foi feito, né? Então assim. Acho que tem que ser justo também, né? Eles cumpriram, né, tudo que era necessário e estão adimplentes, estão em dia, então não temos nenhum débito com Tokstok hoje. Esses trâmites, eles não são, de novo, né, nunca de um dia para o outro, mas respondendo, né, rapidamente, uma vez que eles purgam a mora, né, então você tem realmente a ação pronta para ser extinta. Aí você tem as petições de um lado e de outro,
para levantar os valores, né, Matheus? Exato. Você pede o levantamento dos valores para levantar o fundo, porque como foi depositado em juízo, né, para você receber esse valor na conta do fundo, né? Aí demora alguns dias aí para a gente receber esses valores. E o interesse é seguir com um bom relacionamento. Enfim, acho que do outro lado a Tokstok também entende que cada um tem que defender o seu interesse, ainda mais no caso da Vinci, é o interesse do cotista. A Vinci, vocês têm uma responsabilidade com os milhares de cotistas e tal, mas o interesse é que o contrato siga até o fim e que esse relacionamento se mantenha. Isso com certeza, Arthur. A gente sempre com muita transparência com o próprio locatário, né? Eles sabem da nossa posição aqui como gestor, nosso dever fiduciário, né, em relação aos cotistas. A gente sempre está tentando, de alguma forma, né? A gente fala de parceria de longo prazo, né? A gente quer que os locatários permaneçam, mas a gente tem um limite também, né? Assim, a partir do momento que você tem uma inadimplência e eu tenho um dever fiduciário, a gente tem um dever de defender o cotista, a gente tem um contrato que a gente tem que seguir, tem as penalidades. Então a gente tem que seguir esse contrato. Então acho que eles entendem também do nosso lado, né? Então assim, não tem como ser diferente. Mas obviamente, assim, acho que o relacionamento, a gente sempre tenta manter um ótimo relacionamento com locatários e acho que até hoje, em todos os segmentos aqui, tá? Não só de galpão, como de escritório, shopping. Eu acho que você tem a separar, né? O que é no dia a dia o seu relacionamento e as obrigações que você tem de contrato, né? E não tem como ser diferente disso, né? Bom, o rendimento do fundo ele teve uma oscilação, então uma diminuição nos últimos 2 meses. Foi por causa disso? Nem sei se tem como falar nesse nível de detalhe. Foi por causa disso e a gente poderia esperar que ele volte aos patamares que estavam antes? Nós sempre soltamos o guidance, né? Nos nossos relatórios, do VILG não é diferente. E antes desse evento da Tokstok, nós havíamos soltado um guidance trimestral, que ele iria de janeiro a março. E ele estava ali, era um guidance entre 65 e 72 centavos por cota. E ele já tinha sido um pouco alterado por conta do Caxias Park, né, que é a questão da L'Oréal, que nós tivemos a saída da L'Oréal e a gente está fazendo a comercialização do Caxias Park. Então, esse guidance até mais curto também, né? Normalmente a gente solta semestral, a gente tinha soltado trimestral, justamente para a gente ter essa curva de locação e controlar um período mais curto. Com o evento da Tokstok, a gente acabou no último relatório nem soltando o guidance, porque a gente falou, bom, a gente vai ter que entender como que isso vai acontecer. Voltando, como a Tokstok pagou, né, e a gente vai reaver os valores em juízo, etc., em tese, volta o guidance que nós tínhamos trimestral, de 3 meses do relatório lá de janeiro. Então, para o próximo relatório de março, que a gente vai soltar no início de abril, estou me adiantando aqui, mas seguindo a lógica, né? A gente mantém um guidance que nós tínhamos de janeiro a março. Mas está entendido que ainda não dá para ter certeza, né? Você vai ter que receber esses valores, fazer lá as contas. Aí, exato. E o guidance... os fatos relevantes agora, que entenda que o guidance oficialmente vai vir no relatório gerencial. Né? Exato. Mas já recebemos no mês de... Desculpa, Matheus. Sim. Já recebemos março, né? Já recebemos março, né? Ah, que bom. Então já está tudo certo. Sim, ou seja, como eu falei, é claro que a Tokstok quer ficar no imóvel e está se esforçando para isso. Caso aconteça dela acabar saindo, é um galpão que dá para ser modulado para de uma forma assim mais rápida e viável, por exemplo, aumentar a diversificação dessas receitas?